Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos tratando acerca da lição de número 12, que fala acerca da obediência aos líderes e pastores. Eu deixarei aqui na descrição e nos comentários um vídeo do meu canal em que eu falo especificamente acerca desse tema da obediência. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos hoje estudando então a lição de número 12, a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Texto áureo: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Verdade aplicada: o processo de aperfeiçoamento cristão passa, biblicamente, por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Vale a pena salientar, como eu falei no vídeo do meu canal acerca de obediência, que obviamente essa obediência nunca pode ser cega. Tanto a reforma protestante quanto o início do movimento pentecostal, ele começou combatendo vigorosamente aquilo que muitos chamam de obediência cega, especialmente uma obediência que não está calcada nos valores próprios emanados da Bíblia, mas a partir de uma compreensão errônea do que seja obediência. Como eu falei lá naquele vídeo, a obediência, acima de tudo, confiança e uma relação filial. Texto de referência nós encontramos em Hebreus, no capítulo 13. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Motivo de oração: ore pedindo a Deus que levante líderes genuínos para a sua obra. Inclusive, a questão da obediência, não podemos esquecer lá de Atos, que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, que a obediência está calcada em confiar, em ter o líder como um pai espiritual que está debaixo dos preceitos bíblicos. E, portanto, por que o motivo da oração é esse? Nas cartas pastorais, Paulo chega a lembrar Timóteo de não impor precipitadamente as mãos sobre a cabeça de alguém. Então, infelizmente, alguns líderes não são constituídos porque sejam autenticamente chamados por Deus, mas às vezes por alguma motivação política, por alguma motivação que não é exatamente o chamado divino. Então, a nossa oração é para que líderes que sejam autenticamente chamados por Deus possam estar na posição de fato de liderança, porque aí sim a obediência ela flui naturalmente. O chefe precisa lembrar toda hora que ele precisa ser obedecido. O líder, a sua liderança e consequentemente a obediência, ela flui naturalmente, porque exemplos arrastam. Por isso que o texto bíblico mostra a necessidade de que o genuíno líder seja um exemplo antes de cobrar exatamente a obediência dos seus liderados. Introdução. Ao abordarmos a temática da relevância da liderança da igreja, precisamos antes compreender que ela não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino. Eu sempre faço essa diferença entre o cargo e o dom ministerial. O dom ministerial, ele é dado diretamente por Deus. Por Jesus Cristo,
mais especificamente como está lá em Efésios. Agora, o cargo ele é instituído pelo homem. Então, enquanto cargo, infelizmente, alguns podem estar inadequadamente num cargo. Tópico 1. A Bíblia é a liderança cristã. A fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Toda a autoridade é constituída por Ele, não podemos esquecer disso, seja por sua vontade soberana ou permissiva. Por esta razão, a Igreja deve reconhecer e honrar aqueles que a presidem e lideram. 1.1. Papel do líder na Igreja, a exemplo de Jesus. Cristo estabelece na Igreja homens vocacionados e comissionados por Ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos. É o que está lá em Efésios 4, do 11 ao 12, que são os dons ministeriais. E notem que não há sobreposição, não há coincidência de cargos e dons ministeriais. Um bom exemplo é que mestre não é reconhecido como um cargo na igreja. Então é necessário nós entendermos que a responsabilidade de alguém que foi chamado por Deus, que foi genuinamente chamado por Deus, é que ele está na posição de contribuir para o aperfeiçoamento de todos os santos. E ele deve ter como exemplo Jesus, que esteve acima de tudo para servir e não ser servido, apesar dele ser o Senhor dos senhores. A Igreja de Cristo tem como líder maior o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja. Nunca podemos esquecer disso. 1.2. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus. Um líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso, líder zeloso, líder fiel e líder focado em sua missão. Note aqui a questão do líder servo. Esse é o exemplo que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Marcos mostra Jesus como aquele que veio para servir e não ser servido. Que os líderes que foram autenticamente levantados por Deus tenham esse parâmetro. Antes de nós cobrarmos única e exclusivamente dos liderados, nós temos, enquanto líderes, que fazer a nossa parte. 1.3. Vocação e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição. Como está lá em 1 Timóteo, eu posso até almejar, desejar um cargo ministerial, mas eu preciso, acima de tudo, me conscientizar que eu seja verdadeiramente vocacionado por Deus, que eu não estou apenas a serviço de outros interesses que não sejam autenticamente aqueles do reino de Deus. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que a fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Ele é o sumo pastor, ele é o líder que jamais falha. Tópico 2. O chamado vocacional dos membros da igreja. Todos nós fomos chamados à grande comissão. Todos nós fomos chamados para pregar. Todos nós fomos chamados para evangelizar. E todos nós, de uma certa forma, somos pequenos pastores na nossa casa, com relação à nossa vizinhança, mas tem aqueles que foram especificamente levantados para funções específicas, como é o caso daquele que foi levantado por Deus para pastorear por excelência. 2.1. Chamado específico. A despeito do chamado evangelístico, que é para todos, é a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, comum a todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos. É o que nós vemos lá especificamente em Efésios 4, 11 a 12. Todos foram chamados para evangelizar, mas uns foram chamados especificamente para serem evangelistas. Todos foram chamados para pregar, mas há aqueles que foram especificamente chamados como profetas ministeriais. Não podemos nunca esquecer disso. Então, honrar um pastor é honrar o ministério específico que ele possui. 2.2. A variedade de membros de funções. A Igreja do Senhor, como um corpo,
necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. Pastores, evangelistas, missionários que cumprem a função que era dos apóstolos lá no Novo Testamento, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, mestres, porteiros, visitadores, líderes de departamento, homens, mulheres, crianças, enfim, todos. 2.3. A relevância da liderança na igreja. Nós podemos resumir que a importância da liderança é justamente para que a obra ela tenha uma organização. O líder está ali não somente para dar ordens, mas para que ele possa dar uma organização, possa nortear a obra local. Sem uma liderança, qualquer trabalho está fadado a virar uma grande confusão e barafúndia. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que todos nós fomos chamados à grande comissão instituída por Jesus. Tópico 3, deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Encerrando essa lição, é salutar e enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos e a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja. Então, a lição, nós falamos primeiramente do dever dos líderes. Agora, existem também deveres dos liderados. Reconhecimento ao trabalho. O apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo sobre a necessidade de reconhecer, cuidar, interessar-se por aqueles que se esforçam no trabalho, aqueles que foram constituídos pelo Senhor para guiá-los, ensiná-los e aconselhá-los. Eu sempre digo que o serviço cristão, ele não deve ser entendido como regras de obrigação, faça isso ou faça aquilo. O serviço cristão, a nossa vida cristã deve ser entendida especialmente como um agradecimento. E eu digo que honrar os pastores é muito mais do que simples obediência, é também ser grato pelo serviço que eles fazem. Por isso, devemos orar pedindo que Deus levante líderes genuínos para a sua obra e ajude os que já levantou a se manterem firmes. Que nós possamos orar para que, como alerta Paulo em relação a Timóteo, não tenhamos líderes sendo consagrados de maneira precipitada, em que as mãos são colocadas precipitadamente sobre eles, mas que líderes genuínos sejam levantados. E aqueles fiéis que já foram constituídos, que eles permaneçam, que eles não venham a desanimar, porque hoje é natural que nós encontremos pastores desanimados, pastores que sofrem com estresse, pastores que sofrem com depressão e pastores que sofrem com burnout. 3.2. Obedecer aos líderes. Só é possível essa atitude pela ação do Espírito Santo na vida de cada membro do corpo de Cristo. E eu acrescento, o líder que ele faz um trabalho totalmente pautado com a direção do Espírito Santo, que ele procura a orientação do Espírito Santo, que procura ser exemplo para os fiéis, a obediência ela vai fluir. Ele não vai precisar ficar todo o tempo lembrando ou implorando que ele seja respeitado e obedecido. 3.3. Deveres dos líderes. Quanto aos deveres dos líderes cristãos, além dos textos mencionados, acrescentamos as recomendações do apóstolo Pedro quanto aos deveres dos que tinham a missão de cuidar do rebanho. É crucial que cada membro do corpo de Cristo envolvido na obra de Deus em uma igreja local, ingresse no ministério ou almeje ou esteja se preparando, esteja bem consciente do que a Bíblia revela sobre as responsabilidades. Trabalhar para o bem-estar da igreja. Não é a igreja que tem que trabalhar para você. Você está a serviço do reino de Deus. Ensinar hoje é algo que se pede muito. Nós temos, infelizmente, muitos pastores despreparados, muitos pastores que sequer leem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia toda e que não mantêm uma leitura regular da Bíblia. O que ensinar se ele não se prepara lendo a Bíblia? Existem estatísticas mostrando que talvez menos da metade dos pastores leiam regularmente a Bíblia. E isso é extremamente preocupante. Aconselhar, advertir, vigiar quanto aos perigos para o rebanho do Senhor. Tudo isso aqui sobre aconselhar, advertir, vai ser proporcionado através
da leitura, do estudo da Bíblia. Um pastor, ele não pode deixar de estudar, de meditar e de se aprofundar na Bíblia. E assim ser exemplo para o rebanho. Por isso, Colossenses 4,17, aqui tirando da NTLH, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Cabe a cada um dos pastores cumprir bem a sua tarefa. Mesmo que você seja autenticamente comissionado por Deus, cabe a você se aprimorar, fazer da melhor maneira possível o seu trabalho. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que o verdadeiro líder cristão recebeu um chamado divino e se enxerga como servo dos servos e de posse de uma grande responsabilidade diante de Deus, o Senhor da igreja. Conclusão, um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato da vontade humana. Devemos reconhecer que assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje levanta líderes capazes de conduzir a igreja nesta mesma missão. E que assim Deus abençoe.